Foi bem lembrado aqui pela nossa irmã Josi, que não estava ligado, né, o microfone para fazer a gravação. Como eu dizia, prazer, uma alegria, uma felicidade enorme poder estarmos aqui mais uma vez para pensar, refletir, né, sobre um texto bíblico que vai nos dar algumas direções para nossas vidas. O tema que nós vamos abordar hoje com os irmãos é esse aqui: na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Lá vem o mundo por aqui e a gente vai por aqui na contramão do mundo, né? E a gente não vai nem pela mesma estrada, a gente vai pelo mar aqui, seguindo uma contramão mais livre, mais diferenciada. Essa é a ideia que essa imagem passa para vocês, para nós todos aqui. Na contramão, eu não sei quantos irmãos aqui que dirigem já tiveram o desprazer, a experiência de entrar numa contramão, dirigindo numa contramão, né? Se aventurando na contramão. É claro que ninguém entra numa contramão porque quer, né? De jeito nenhum, entra por engano nessas contramões. Mas é absolutamente apavorante, né? A gente fica numa situação muito complicada. As sensações que nós temos são as mais difíceis possíveis, como, por exemplo, né, nós temos uma sensação de perigo enorme, como esse casal aí está quase que num total desespero, né? A sensação de que estamos correndo risco, né, de que a qualquer momento pode bater, pode acontecer uma tragédia com a gente vai estar todo errado, porque a gente vai estar justamente nessa contramão, com danos materiais, danos físicos, e etc. Outra sensação que a gente tem é de que parece que não há saída nenhuma, né? Depois que a gente entra na contramão, a gente fica naquele aperreio para tentar sair dali, né? Para tentar encontrar uma rua de lado do outro que possamos sair depressa daquela situação, e parece que essa rua nunca aparece. Essa rua não parece que o mapa elimina essas ruas laterais que nos ajudariam a gente a simplesmente sair desse tipo de situação. É complicado nessa hora essa situação. Parece até que uma avalanche de automóveis vem na nossa direção e não permite que a gente saia dessa situação difícil de jeito nenhum. Em terceiro lugar, parece que a gente tem a sensação de que todo mundo xinga a gente, né? Nós somos xingados por todo mundo e a gente tem que ficar com essa cara assim, desse sujeito aqui, simplesmente recebendo os xingamentos calado, quieto, porque a gente está errado mesmo, não tem o que fazer diante dessa situação. Então, tem mais aqui aguentar todos os xingamentos possíveis que nós vamos receber nessa situação. Nós somos nessa hora humilhados, né? É uma humilhação isso, né? A gente é xingado e a gente não pode nem revidar, viu, Tereza? Tereza, que é meio complicada no trânsito. Se você entrar na contramão, Tereza, você vai ter que ouvir os xingamentos e não vai nem poder revidar de jeito nenhum, porque nós não temos como nos defender numa situação como essa. A quarta sensação que eu diria que a gente tem é a sensação de que nós estamos sozinhos contra o mundo inteiro, né? Contra o mundo inteiro. Parece que o mundo vem contra a gente de uma maneira tal que a gente não tem o que fazer nessa hora de jeito nenhum. Ou seja, a situação é dificílima, né? A gente tem a impressão de que nós estamos nadando contra a maré. E parece que quanto mais força e mais rápido a gente quer sair de uma situação como essa, mais difícil fica, mais complicado fica tentarmos encontrar uma saída rápida de uma situação assim, dessa maneira. Ou seja, em outras palavras, a gente pode dizer que essa sensação de entrar numa contramão é uma sensação desconfortante e desesperadora, né? Desconforto e desespero é o que nos aguarda numa hora como essa. Então, eu espero que os irmãos sempre dirijam bem atentos numa autoestrada e que, na verdade, nunca entrem numa contramão para não experimentar essas sensações que nós elencamos aqui com os irmãos. Mas, por outro lado, também, muitas vezes, nós estamos entrando na contramão
de uma estrada que não é uma estrada física de automóvel, mas é assim, nós estamos entrando na contramão da sociedade em que nós vivemos. Nós estamos entrando na contramão, na verdade, do mundo em que nós existimos, do mundo em que nós estamos. Eu não sei quantos irmãos já tiveram essa sensação, de que parece que você está num mundo que não é o seu mundo, né? Que não é o mundo que você pensa, que você idealiza, que você acredita, que você vive efetivamente. Parece que você vive numa sociedade que é exatamente o contrário do estilo de vida que você adota. E isso também não é fácil de jeito nenhum. Você viver num mundo ao contrário daquilo que é considerado normal, daquilo que é considerado natural, da forma como todo mundo age, é muito complicado. Muito complicado. E às vezes você fica feito o patinho feio da situação, né? Muitas vezes acontece na escola que você trabalha, acontece no seu trabalho, acontece com seus amigos. Às vezes eles olham para você assim como se você fosse um ET, um sujeito de outro mundo que não existisse nesse mundo em que as pessoas verdadeiramente vivem. Mas existe um homem que parece que viveu de uma forma absolutamente confortável na contramão do mundo. Existe um personagem bíblico que, apesar de viver de uma forma totalmente contrária ao mundo em que ele vivia, ele parecia estar muito confortável com isso, muito tranquilo com isso. Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Onde nós vamos encontrar a história de um homem chamado como João o Batista. João Batista. Esse homem, ele é simplesmente fantástico. Ele é simplesmente extraordinário. Se a gente pudéssemos dizer, usar a expressão, a gente poderia dizer que esse homem foi um homem do outro mundo. Vamos ler a história dele? João Batista diz assim a história dele. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João, ele tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, veja bem o que ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que Deus queira nos abençoar na compreensão do texto que nós acabamos de ler nesse instante. Ore comigo. Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença nessa hora. Queremos agradecer essa oportunidade de estarmos em paz, com saúde, com tranquilidade, para podermos estar aqui na Tua casa, na Tua igreja, vivendo esse momento de reflexão, de entendimento, de graça, de paz, de saúde, mas principalmente da Tua presença, Pai. Se nós não sairmos daqui com a ciência de que tivemos um encontro contigo, nós não teremos cultuado. Então, Paizinho Santo e Deus de amor, fala diretamente a cada coração aqui aquilo que Tu pretendes falar.
aquilo que é teu plano falar, aquilo que está na tua mente nos dizer individualmente nessa manhã, Pai. E que, Pai bendito e Deus eterno, nós possamos ter os nossos corações abertos a ouvir a tua voz. Que nós possamos ter os nossos corações sem resistências a ouvir a tua voz. E que a tua voz ela seja nítida, ela seja verdadeiramente natural, falando aos nossos corações, Pai. Nos prepara para essa semana que nós estamos iniciando. Que essa semana seja de paz, de bênçãos, de felicidade. Mas principalmente, como o teu servo colocou aqui anterior a mim, que seja de vivência desse evangelho. Que esse evangelho que será pregado, ele possa ser vivido por cada um de nós. E muito obrigado, Paizinho Santo e Deus bendito, pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. João o Batista, um homem que andava na contramão. João o Batista, um homem que andava na contramão do mundo. O texto ele já começa nos dando uma informação extremamente importante para a nossa reflexão de hoje pela manhã. Capítulo 3, versículo 1 diz o que mesmo? Naqueles dias fez o que? Apareceu quem? João o Batista. Mas apareceu onde? Pregando no deserto da Judeia. É interessante que esse deserto não é um deserto qualquer, é um deserto localizado. Não é um deserto anônimo, mas é um deserto com o endereço certo. É o deserto da Judeia. Essa informação inicial é deveras importante, porque pregar no deserto não era uma coisa comum. Está entendendo? Não era comum nenhum profeta do Senhor estar pregando naquela ocasião, naquele cenário, com aquele grupo de pessoas no meio de um deserto. Só quem fazia isso era João, chamado o Batista. Esse deserto, na verdade, ele ficava a um dia de Jerusalém, a um dia de viagem de Jerusalém. Ele ficava a oeste de Jerusalém. Esse deserto era um deserto que já ficava perto do Mar Morto, ou seja, era um local desconfortante, inadequado, difícil de alguém ir lá ouvir uma pessoa pregar o evangelho. Portanto, essas informações que nós temos aqui não são informações à toa. O que eu quero dizer assim, nenhum palestrante que quisesse fazer sucesso na vida iria começar a fazer os seus discursos e as suas palestras nesse deserto da Judeia. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Jamais esse deserto da Judeia, com a sua quentura, com a sua aridez, com o seu calor, com a sua forma ruim de ser, de lugar, na verdade, seria escolhido como um palco para alguém começar a pregar. No deserto tem gente passando para lá e para cá, tem gente habitando, tem gente fazendo piquenique, é como se fosse um parque desse que a gente tem aqui no meio da cidade. Não. Por deserto a gente passa rapidamente, porque é um caminho que tem que ser trilhado efetivamente, mas não é um lugar onde você escolheria para fazer sucesso. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é exatamente a seguinte. Eu vou colocando aqui as lições para que a gente possa ter uma ideia bem clara, não é? João, o Batista, ele andava na contramão da geografia do sucesso. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Ou seja, essa era a primeira contramão. Quem quisesse ser ouvido pelas pessoas não iria começar a sua pregação no meio de um deserto, como o deserto da Judeia, ficava a um dia de distância, com a quentura, com o calor e etc., tudo que eu já falei aqui para os irmãos. Ou seja, não era o palco ideal para se fazer sucesso. Mas sabe o que eu vou dizer para os irmãos? Funcionou.
Deu certo. Funcionou. O que diz aí o versículo de número 5? O versículo 5 diz assim: então iam ter com ele, cadê? Quem está acompanhando? Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E por ele eram batizados e confessavam os seus pecados. Ou seja, na contramão da geografia do sucesso, em vez de João ir até o mundo para pregar ao mundo, ao contrário, o mundo é que vinha até João para ouvir a sua pregação, para ouvir a sua voz. Mesmo no deserto, no calor, na aridez, enfim, mesmo com tudo sendo contrário, mesmo assim, deu certo. Sabe o que é engraçado que eu percebo hoje? É que tem muita gente hoje que começa a cantar ou a pregar nos púlpitos das igrejas e termina catando o público no meio do mundo para fazer sucesso. Você já notou isso? Eu vou dizer de novo devagar para ver se o irmão entende. Tem muito cantor, tem muito pregador do evangelho hoje que começa a sua pregação e o seu cântico nos púlpitos das igrejas e termina indo para o meio do mundo catar público para si. É ou não é? Aí começa a se juntar com outros cantores que não tem nada a ver com a mensagem do evangelho. Aí começa a dividir música com essas pessoas. Não é assim? E se perde completamente daquilo que verdadeiramente seria a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Meu irmão, quando Jesus quer que você faça sucesso, você pode ir para o meio do pior deserto que existe. Ele vai mandar gente para lhe ouvir. Ele vai mandar gente para ouvir a mensagem que ele está colocando dentro do seu coração. Ele vai mandar gente para ouvir o canto que você tem para cantar para o Senhor Jesus. Porque a gente faz sucesso quando a gente une três coisas, viu, minha gente? Preste bem atenção. Preste bem atenção. Uma missão que Deus tenha nos dado, um talento que Jesus nos deu e o lugar que Ele escolheu para a gente pregar, falar e cantar. Quando a gente une essas três coisas, verdadeiramente a gente entra dentro da geografia do sucesso. Entendeu? A missão que Ele tem, o propósito que Ele tem para mim e para a sua vida, o talento que Ele deu para mim e para você, e o lugar que Ele escolheu para você estar. Então, o que vai fazer diferença não é o lugar onde você está. O que vai fazer diferença é aquilo que Deus lhe deu como missão para você verdadeiramente cumprir, verdadeiramente fazer na sua vida. Então, João, ele era um sujeito que andava na contramão da geografia do sucesso. Ele não estava preocupado com isso. Não estava preocupado com isso. Mas Deus, o Espírito Santo, trouxe até ele as pessoas que precisavam ouvir o seu evangelho, essa voz que clamava no deserto. Amém? Você está preocupado com o seu sucesso, meu irmão? Você está preocupado em escolher, por exemplo, um curso que vai lhe dar sucesso, dinheiro? Ou você está preocupado com a missão de Deus para a sua vida? Você está preocupado em estar nos lugares onde você apareça mais? Ou você está preocupado em estar no lugar que Deus lhe quer para que você esteja ali verdadeiramente? Como é que você está lidando com a geografia do sucesso? Segunda coisa que João andava na contramão. João andava na contramão da cultura da aceitação do seu povo. João andava na contramão da cultura da aceitação do seu povo. Você já viu o que é que diz o versículo 4 desse texto? Ele diz assim: e este João
Tinha as suas vestes de quê? De pelos de camelo. E um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Verdadeiramente, João era um indivíduo que andava na contracultura do povo daquela época. O que é a cultura de um povo, minha gente? Normalmente a gente define a cultura de um povo pelas suas roupas, não é assim? Cada povo não tem um estilo de vestimenta diferente. O estilo de vestimenta do oriental, do japonês, por exemplo, é igual ao da gente? Não, a cultura dele é bem diferente. Outra coisa, a alimentação também não define a cultura de um povo. Os alimentos, quando a gente viaja de um país para outro, a gente não estranha que são os alimentos que são servidos no outro país. Até a hora, né, das refeições, muitas vezes são mudadas, são diferenciadas, né? Então, a culinária, a vestimenta, as roupas e a arte de um povo define a sua cultura. Porque as artes também são bem diferentes, muito diferentes. Tá aí Mari, né, que é internacional, né? Passa 6 meses no Brasil e 6 meses fora do Brasil. Ela sabe que a cultura daqui é uma e que é a cultura do país para onde ela vai, que eu não vou dizer, para ninguém sair atrás dela daqui, de jeito nenhum. É uma outra cultura bem diferente do que nós estamos falando. João, ele se vestia totalmente fora dos padrões daquela época. João comia de uma forma totalmente diferente dos padrões daquela época. E pasmem vocês, nem o primo dele, Jesus, se vestia igual a ele e se alimentava igual a ele. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? João era único nesse sentido de andar na contramão da cultura de aceitação de um povo, como eu estou dizendo aqui. Ou seja, João Batista, ele vivia de acordo com um outro figurino diferente e com uma outra culinária absolutamente diferente. Dizem alguns que ele vestia-se segundo os padrões de Elias, né? Porque ele é dito como o Elias que havia de vir. Diz alguns que ele fazia parte da cultura dos essênios, que era um grupo que vivia no deserto, que era um grupo asceta, que era um grupo recluso, que praticavam também o batismo. Então, por isso ele era diferente desse jeito. Porém, o fato é que, culturalmente, João, ele destoava completamente do cidadão comum daquele momento. Tanto é que o próprio Jesus, um pouco mais à frente, no capítulo 11, versículos 7 e 8, fazendo uma reflexão sobre João, ele vai dizer assim: o que foi que vocês vieram ver no deserto? Vocês vieram ver no deserto um homem com roupas chiques, de rico? Não, certamente que não. Porque esses que se vestem ricamente, eles estão no palácio, mas eles não estão no deserto. Não era essa a vibe de João de jeito nenhum. João não andava na moda do mundo. Vou dizer de novo. João, ele não andava na moda do mundo. Ele não andava em conformidade com o seu século. Ele não andava em conformidade com o seu padrão vigente. Não. Ele andava do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. E aqui vale uma reflexão, né? É interessante como o mundo cria modas e as pessoas vão atrás dessas modas, não é? Você já viu como as pessoas têm uma tendência de se vestir completamente iguais, com pouquíssima diferença? Alguém aqui lembra quando todo mundo se vestia igual a Xuxa? Talvez algumas aqui tenham comprado aquelas botinhas da Xuxa.
Tinha usado aquelas mini saias da Xuxa, não é? Aqueles figurinos da Xuxa, não é? E hoje você olha para trás e diz assim, meu Deus do céu, um dia na minha vida eu fiz isso, verdade que eu fiz isso, né? Eu já vesti aquelas calças, como é, bocassino, né? Eu vesti calças de bocassino, eu calcei sapato cavalo de aço, que era um sapato que tinha um salto desse. Foi a única época que eu fui alto na minha vida. A única época que eu tive altura na minha vida foi quando eu usava aqueles sapatos cavalo de aço, né? Era extraordinário. Eu já usei, por exemplo, eu estou revelando meus segredos aqui hoje, né? Eu já usei, por exemplo, aqueles cabelos Black Power. Black Power. E tinha um garfinho que a gente comprava, né? A gente tomava banho, não penteava o cabelo, né? Dava umas sacudidas assim e jogava o garfinho assim em cima. E aquele cabelo ficava aquela coisa desse tamanho aqui em cima da cabeça da gente, né? E todo mundo se vestia assim. E não era ridículo isso, ninguém ficava rindo como vocês estão rindo de mim. Agora aqui. Mas todo mundo vestia assim. Teve uma época que todo mundo se vestia como os Beatles. Igualzinho aos Beatles. Porque o cabelo tinha que ser igual aos Beatles, a roupa tinha que ser igual aos Beatles. Todo mundo vestia daquele jeito. Eu lembro também de uma época que era comum a gente ir num shopping e encontrar aqueles meninos adolescentes chamados de emo. Não é? Lembra dos emos? Acabou-se, né? Graças a Deus. Acabou-se, graças a Deus. Mas era aquele padrãozinho. De repente a gente olhava para um corredor do shopping assim e vinha aquela turba de preto, tudo de preto. Tudo de preto e tudo pálido, né? Era um bando de pálido que nunca tinha tomado sol na vida, nunca parece que tinha ido à praia, né? Aqueles cabelos lambidinhos assim, né? Jogados de um lado assim, lambido, tudo de preto com aquele negócio, né? Era um negócio de horror, era um show de horror aquilo dali, quando você olhava aquele negócio lá. Mas é terrível. Sabe o que é isso? É você andar de acordo com a moda do mundo. De acordo com o ditame que o mundo tem para a sua vida. Algum de nós questionava se estava certo ou se estava errado, se gostava ou se não gostava desse tipo de coisa quando fazia? Não. Nenhum de nós questionava isso. Nenhum de nós se importava com isso. A gente simplesmente absolvia e fazia. Absolvia e fazia. E a mesma coisa acontece com os comportamentos. As pessoas também fazem o mesmo hoje. Absolvem e fazem sem nenhum questionamento a respeito de se isso está certo ou se isso está errado. Hoje a gente tem a cultura do ficar, né? O que é ficar? Entre os jovens, principalmente. O que é ficar? É você conhecer uma pessoa numa mesma noite, paquerar essa pessoa numa mesma noite, namorar essa pessoa na mesma noite, noivar com essa pessoa na mesma noite, noivar entre aspas, né? Transar com essa pessoa na mesma noite e na manhã seguinte dizer beijinho, beijinho e tchau, tchau, se separar dessa pessoa na mesma noite. E não se questiona isso. Eu sou psicólogo. Eu digo para você com segurança, pelos adolescentes que eu já atendi, tem adolescentes hoje que antes de 20 anos de idade já teve mais mulheres na vida do que eu e você juntos. Você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo? Para usar uma linguagem mais popular, já transou com mais meninas diferentes do que eu e você juntos. Porque a cada festa, a cada encontro, é com uma que ele fica. Alguém questiona se isso está certo? Alguém questiona se isso corrói a capacidade de fazer relacionamentos e manter relações afetivas e efetivas com pessoas? Alguém questiona isso? Não. Simplesmente se vive isso. Na moda do mundo. Na esteira do amor líquido, como diz Bauman. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? João,
ele andava na contramão da cultura de aceitação do mundo. Entenda, meu irmão, meu amigo que me ouve nesse instante. Toda moda ela é passageira, toda cultura ela é volátil, tudo na vida é efêmero, tudo passa. E João ele andava na contramão do mundo, no símbolo do desapego. Veja bem, talvez a maior lição de João não é se ele se vestia igual a Elias ou não, se ele era essênio ou não. Mas uma coisa é realmente certa. João se vestia como um nômade no deserto. Isso é verdade. Como é que se vestia um nômade no deserto? Ele se vestia como alguém que estava sempre de passagem. Ele se vestia como alguém que estava sempre como um passageiro, como um andante a caminho de algum lugar que não era o lugar dele, aquele dali. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer assim, nós precisamos viver na terra como nômades, caminhantes, no caminho do Senhor, sabendo que tudo aqui é moda, é passageiro, vai desaparecer, vai sumir. E a única coisa que vai ficar é a tua relação com Deus e de Deus contigo. E nada mais além disso. João, portanto, ele não estava ligado na moda. Não tinha com ele acúmulo de bens. João nos ensina que a existência é um caminhar com Cristo. Você e ele e você. E nada mais além disso. E enquanto nós caminhamos, nós fazemos bem às pessoas que estão do nosso lado. É isso. João, portanto, ele andava na contramão da geografia do sucesso. Ele não se importava com o sucesso. João, portanto, ele andava na contramão da cultura da aceitação. Ele não fazia questão de ser aceito pelas pessoas. Porque muitas vezes a gente entra nessas modas para ser aceito pelas pessoas. Muitos adolescentes já começaram a fumar maconha para ser aceito pelo grupo em que ele está. João não andava com a turba na mão do mundo, mas ele andava na contramão do mundo, da cultura da aceitação. Terceira coisa, João, ele também andava na contramão do discurso politicamente correto. Você percebeu como João recebe as pessoas que vão procurá-lo, né? Versículo 7 e 8 diz assim, e vendo ele, João, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que eu vou dizer para você. Papel de embrulhar prego. Se essa expressão você sabe o que significa, né? Papel de embrulhar prego é um papel bem grosso, né? É um papel bem rígido, né? Efetivamente, né? Se essa expressão existisse lá no tempo de João, João poderia ser chamado de papel de embrulhar prego. Pense num sujeito grosso. Pense num sujeito duro. Pense num sujeito mal criado. Os fariseus e os saduceus vêm até ele para entender o batismo, procurar entender o batismo. E ele diz assim, olha, vocês são como o quê? Uma raça de víboras que está tentando fugir da ira vindoura. Pense num sujeito que não tinha a língua presa, tinha a língua solta.
disposto a dizer a verdade e somente a verdade. Mesmo pregando distante, mesmo pregando num deserto, mesmo sem convidar ninguém, mesmo sem nenhum tipo de marketing, o discurso e as palavras de João eram ouvidas e o povo ia até João. E como o povo começou a ir até João, começou a frequentar, a encher a casa naquele instante, os fariseus e os saduceus, diga-se aqui, representantes da teologia da época e do sacerdócio da época, esses resolveram também ir até João. Não necessariamente para querer batizar-se, mas para querer ouvir e entender que nova mensagem era essa que estava sendo pregada e o que isso queria dizer. Contudo, mesmo com a sua pregação atingindo as elites da sociedade da época, pouco João estava se importando em fazer sucesso entre a elite da época. João, em outras palavras, ele não era um pregador de conveniência. Quem é que está aqui no auditório hoje? Então eu vou alinhar o meu discurso a quem está aqui no auditório hoje. Não, João não agia assim. Ele não era pregador de conveniência conforme o auditório que estava diante dele. Muito pelo contrário. Quanto mais vinha fariseu e quanto mais vinha saduceu, mais o discurso dele era duro. Vocês são uma raça de víbora. Vocês... O que é víbora, minha gente? A víbora é um animal. Primeiro. Traiçoeiro, peçonhento, letal, venenoso, que não é digno de confiança. É astuto, é ardino. João, portanto, não tirava por menos, não deixava por menos. João não se curvava diante do politicamente correto. Tem fariseu e saduceu aqui. Hoje eu vou dar uma administrada no meu sermão. Não. Vocês continuam sendo raça de víbora. Sim e sim. Sabe por quê? João, ele não buscava aplausos do público. Não era pregador de conveniência. Não buscava aplausos do público no final da apresentação. João não procurava tapinha nas costas em detrimento da verdade. Muito pelo contrário. Ele andava na contramão. Ele expunha a verdade e somente a verdade, porque só assim a verdade existe. Quando é dita, quando é falada, quando ela é expressa de verdade. João não negocia com a mentira, apresentando uma meia-verdade como se fosse uma verdade inteira. Não existe isso para ele. Ele prefere andar na contramão com a verdade do que andar na mão com a falsidade verbal. Vocês são uma raça de víboras. Ponto. E nada mais do que isso. Eu quero concluir. 3 coisas nós vimos aqui, não foi? A primeira delas foi que João, ele andava na contramão da geografia do sucesso. Segundo, João, ele andava também na contramão da cultura da aceitação. Quantas vezes você já fez algumas coisas aqui para ser aceito pelo grupo? Quantas vezes você calou a sua boca para ser aceito por um grupo? Entende o que eu estou lhe dizendo? A força que o grupo tem sobre nós. Quantas vezes talvez você já tenha feito um discurso politicamente correto para não ofender pessoas da sua família, para não ofender amigos, para não ofender colegas de trabalho? João andava na contramão dessas 3 coisas e de uma 4ª coisa também. João andava na contramão da genética da presunção. O que diz aí o versículo de número 9 desse texto? Diz assim:
E não presumais de vós mesmos, dizendo, é o discurso de João, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Qual era a situação aqui? A situação aqui era muito simples. Os judeus olhavam para si mesmos e diziam assim, o que é? Que é? Que é? Nós somos filhos de Abraão, o patriarca, o escolhido por Deus. A promessa a partir de Abraão é de que nós seremos uma grande nação e que abençoaremos todas as famílias da terra. Nós somos judeus, filhos de Abraão, e daí? Está entendendo? Você sabe como é o nome disso? Presunção, prepotência, orgulho. É você achar que você está certo, absolutamente certo. Obrigado, meu irmão. Que você é o cara. Aí chega João Batista e diz, ó, baixa a bola. Baixa a bola. Não presumam, não sejam presunçosos. Porque até dessas pedras que tem aqui, Deus pode fazer filhos a Abraão. Está entendendo? Baixa a bola. João andava, portanto, na contramão da genética da presunção. Hoje parece que nós temos um mundo que é totalmente presunçoso, não é não? Hoje nós temos um mundo onde a gente encontra gente arrogante, orgulhosa, prepotente, que só quer ser os caras no nosso dia a dia, não é não? Ninguém nem quer perder uma vaga no trânsito, uma briga no trânsito, né? Já passa na frente do outro. Que ele não pode ficar atrás. Às vezes eu acho tão engraçado. O cara vem atrás de mim, aí vem se aguentando no carro, né? Vem se aguentando, se aguentando, se aguentando. Daqui a pouco ele perde a paciência e vem zum, 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 entra na minha frente, porque tem que ficar na minha frente. Aí fica na minha frente e fica imprensado entre eu e o próximo carro que está na minha frente. E ele não vai para canto nenhum. Ou às vezes eu acho engraçado quando ele tira do lado, aí acha que o outro lado está correndo mais do que o meu, né? Aí o outro lado está do mesmo jeito que o meu, não corre para nada. Aí ele fica ali enganchado do meu lado e não vai para canto nenhum, enganchado ali do meu lado, mas ele fica doido. Kibson não é assim, não. Não, Kibson dirige direito. Kibson é paciente, é uma pessoa que fica tranquilo, aguardando ali a vez dele, que eu já andei com Kibson, eu sei disso, né? Sei muito bem disso, com certeza absoluta, tá? Mas não, nós temos hoje as pessoas quase que passando uma por cima das outras. Por quê? Porque a presunção dessas pessoas dizem que eles são mais do que as outras. De que eles têm mais direito do que as outras. De que eles são mais importantes do que as outras. Parece que isso está na genética do povo. Em contraposição a isso, João coloca assim. Veja bem a diferença. João vai dizer, mas aquele que vem, preste atenção nisso, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, glória a Deus, cujas sandálias eu não sou digno nem de desatar. Esse trabalho de desatar a sandália do Senhor era feito pelo pior escravo que existia, o escravo mais ralé que existia, o escravo que menos tinha função. A função mais barata de um escravo era desatar as sandálias do seu senhor. Mas presta atenção, não lê a Bíblia de carreirinha, não. João está dizendo assim, eu não sou digno nem
de desatar a sandália daquele que vem na minha frente. Nem de fazer a pior tarefa que um escravo faz, eu serei digno diante daquele que vem após mim. Entendeu, meu irmão? O que João está dizendo assim, entenda que eu e você não somos nada, absolutamente nada nesse mundo. Nós somos uma porqueira. E de repente estamos bem, com saúde, prepotentes, arrogantes, aí vem, pá, um câncer. Aí a bola murcha. Aí a gente descobre que não é nada. Que conta bancária não é nada. Que carro não é nada. Que apartamento não é nada. Que morar em bairro rico não é nada. Porque simplesmente a vida acaba. Acaba. A genética da prepotência, da presunção, desaparece num segundo. Quando um defeito genético dispara dentro de você, de mim e de cada um de nós. Entenda o que eu vou lhe dizer. Se tem um cara que poderia se orgulhar, verdadeiramente se orgulhar da genética, se chamava João Batista. Sabe por quê? Porque ele era primo legítimo de Jesus. O mesmo sangue que corria nas veias de Jesus, corria nas veias de João o Batista. O restante não era nada. Era só companheiro de terreno, de ter nascido no mesmo país, mais nada. Mas João Batista não, ele tinha a mesma genética de Jesus. E ele diz assim, eu não sou nada. Muito pelo contrário, o que ele vai dizer é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem após mim é sobre todos, diz ele, em João capítulo 3, versículo 30 e 31. Aquele que vem de cima é sobre todos nós. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Esse sou eu. E aquele que vem do céu é sobre todos, absolutamente todos. Minha pergunta para a gente finalizar é justamente essa aqui. Estamos andando na contramão do mundo ou na mão do mundo? Aonde é que nós estamos andando? Na contramão do mundo ou na mão do mundo? Se nós estivermos andando na contramão do mundo, nós não teremos preocupação com a geografia do sucesso. Nós não estaremos preocupados com a cultura da aceitação, de sermos aceitos pelas pessoas. Nós simplesmente faremos a nossa parte, independente das pessoas nos aceitarem ou não nos aceitarem. Se nós estivermos andando na contramão do mundo, nós não teremos preocupação em fazer discursos politicamente corretos para agradar as pessoas. Se nós estivermos andando na contramão do mundo, nós não teremos nenhuma presunção genética ou qualquer de outro tipo a respeito de como se deve viver a vida. Mas viveremos essa vida que vai dizer assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém. Em que mão você está? É a grande pergunta. No nome de Jesus. Nós iniciamos com essa mensagem hoje. Iremos fazer uma sequência de 3 mensagens falando sobre João Batista andando na contramão do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.